A melhor maneira de operar por recorrência é entender qual tipo de padrão o mercado está realmente respeitando naquele momento. O gráfico forma diferentes comportamentos ao longo do tempo, mas eles não têm o mesmo valor em qualquer contexto. Um padrão tende a ser mais respeitado quando aparece dentro de uma estrutura favorável. Em tendência, o mercado pode valorizar mais os padrões de continuação. Em lateralização, pode responder melhor a rejeições em topo, fundo, suporte e resistência. É por isso que a leitura não deve ser feita apenas pelo desenho do padrão, mas pela combinação entre estrutura, contexto e reação do preço. Por isso, antes de operar uma recorrência, observe onde ela está surgindo, qual foi o movimento que veio antes, se existe tendência ou equilíbrio, se há confluência com regiões importantes e, principalmente, se o mercado está validando aquele comportamento com reação clara. É isso que ajuda o trader a perceber quando um padrão está apenas aparecendo no gráfico e quando ele realmente está sendo respeitado pelo mercado. Nesta videoaula, vamos aprofundar a leitura do padrão Marubozu, um dos sinais mais claros de força e domínio no gráfico. Dentro da nossa metodologia, ele também será chamado de comando, para tornar o treinamento mais simples e objetivo. Você vai entender como esse padrão se forma quando uma única vela assume o controle do movimento, praticamente sem oposição, e também vai aprender a reconhecer essa mesma lógica de força quando ela aparece dentro de formações maiores do preço. O objetivo é desenvolver o seu olhar para identificar quando o mercado realmente está mostrando intenção, continuidade e comando do fluxo. O comando tende a ter mais valor quando aparece em um contexto favorável. Em uma tendência clara, por exemplo, esse padrão pode reforçar a continuidade do movimento, porque mostra domínio mais evidente de compradores ou vendedores naquele momento. Quando surge rompendo uma região importante, saindo de uma compressão ou confirmando a força de um fluxo já existente, sua leitura ganha ainda mais qualidade. Por outro lado, esse padrão perde força quando aparece em um contexto confuso, com muita sobreposição de velas, lateralização sem definição, ou em regiões onde o mercado já demonstra equilíbrio entre as forças. Nesses casos, a vela pode até parecer forte visualmente, mas isso não significa necessariamente que haverá continuidade do movimento. Por isso, o mais importante não é apenas identificar um comando no gráfico, mas entender onde ele está surgindo e o que ele representa dentro da estrutura do mercado. Quando esse padrão aparece alinhado com tendência, contexto e intenção, ele pode servir como uma referência importante de força. Mas, quando surge fora desse alinhamento, sua qualidade operacional diminui. Nesta aula, o objetivo será justamente esse: ajudar você a diferenciar quando o padrão comando realmente carrega valor para essa operação e quando ele é apenas uma vela forte sem contexto, suficiente para sustentar uma boa tomada de decisão. Antes de iniciarmos os exercícios, vamos entender como os comandos se formam no gráfico. A principal característica desse padrão é a ausência de pavio na abertura. Isso mostra que, desde o primeiro momento da formação da vela, o mercado já assumiu uma direção com mais firmeza, sem dar espaço para a reação imediata da força oposta. Esse detalhe é importante porque revela intenção, domínio e deslocamento mais limpo do preço. E quanto melhor você entende essa formação, mais fácil se torna reconhecer quando o mercado realmente está mostrando força no movimento. Além da formação com fechamento mais limpo, em que o mercado mostra domínio mais evidente de uma das forças, também existe a formação com rejeição. Nesse momento, a força oposta entra em ação, reage contra o deslocamento do preço e dificulta a sustentação do movimento na vela de comando. É essa interação que revela, no gráfico, que houve disputa e que o avanço não aconteceu de forma totalmente livre. Vamos iniciar os exercícios observando um ponto importante da leitura gráfica: o teste e a rejeição na abertura do comando. Neste exercício, o foco será entender se o mercado realmente reconhece essa região como referência. Para isso, vamos analisar a microtendência e os sinais de reação do preço, buscando confirmar quando esse nível passa a ter valor operacional dentro da estrutura do movimento. Observe que o mercado forma um comando direcional vendedor e depois retorna para testar sua abertura. Quando esse teste encontra rejeição, o gráfico revela que essa região ganhou valor técnico. A partir desse momento, ela passa a ser uma referência importante de leitura, e em novos testes, pode voltar a provocar reação,
desde que o contexto continue alinhado e o preço confirme novamente a defesa do nível. É importante entender um ponto fundamental. Maior probabilidade de reação não é garantia de respeito da região. O mercado pode reagir, mas essa resposta sempre depende do contexto, da tendência, da força com que o preço retorna e da confirmação que o próprio gráfico entrega. Suporte e resistência não são certezas, são áreas de probabilidade. Ao mesmo tempo, quanto maior o conhecimento sobre os padrões formados na estrutura de mercado, mais forte se torna a leitura de contexto, e é justamente essa leitura que ajuda o trader a analisar melhor o risco, filtrar operações de menor qualidade e tomar decisões com mais consciência. Esse é um dos pilares trabalhados no curso de análise técnica do Acertando Mais. Ensinar o aluno a ir além do desenho do gráfico e compreender de forma mais madura o comportamento do preço dentro da estrutura do mercado. Observe outros exemplos relacionados à tentativa de rompimento da abertura do comando direcional.